Nesse vídeo eu vou comparar, e vou mostrar aqui para vocês, comparar a performance entre a média e o algoritmo KNN na tarefa de lidar com valores ausentes. É muito comum a gente pegar um dataset com valores ausentes e tudo mais. E nesse momento, muitas das vezes, a pessoa com pouco conhecimento ou com pressa ou algo assim, lida com esse tipo de problema preenchendo essas lacunas com média, com o valor da média daquela variável, daquela feature. E nessa comparação aqui que eu fiz, eu mostro para vocês, é basicamente o spoiler do resultado final, eu mostro para vocês o quão melhor fica, o quão bem ajustado fica o valor preenchido pelo KNN, um algoritmo de aprendizado de máquina, em relação à média. Muita gente por aí, quando você pesquisa sobre esse assunto e como lidar com esse tipo de coisa, primeiro, tem vários tipos de razões pelas quais aquele valor está ausente ali. Mas, enfim, partindo da premissa de que foi adicionado ali, aquele valor está ausente, porque, sei lá, por alguma razão não se foi possível colher aquele valor, aquele dado. Então, por alguma razão, durante a coleta dos dados, não foi possível coletar aquele dado específico. E aí ficou ali ausente, ficou vazio. Enfim, então, partindo dessa premissa, eu gerei aqui no scikit-learn um dataset com esses 3 clusters. E dentro desses 3 clusters, eu também adicionei valores ausentes. Bem, originalmente esses clusters, esse dataset, ele tem todos os seus respectivos valores preenchidos e tudo mais, dados originais. E após gerar esse dataset, eu criei uma funçãozinha aqui para gerar os valores ausentes, pegando aqui o tamanho, o número total de valores naquele dataset, definindo aqui uma fração que será removida do dataset original para me dar os valores ausentes. Por padrão, eu defini aqui tipo 10%, uma fração de 10%. Então, por padrão, 10% dos valores ali são removidos para a gente ter os nossos valores ausentes no dataset. E dessa forma é interessante a gente depois, ao fim, comparar os valores originais com os valores ausentes e aí ver a performance de cada abordagem. Daí aqui é feita a substituição. Na verdade aqui é feita a remoção aleatória, né? Aqui é feita a remoção dos valores. E aqui é feita a substituição desses espaços vazios pelo valor num, not a number. Ao longo dos testes que eu fui fazendo, originalmente eu fiz com valor padrão, 0.1, 10%, né? Removendo 10% dos valores originais. E aí eu fui me questionando, será que o padrão observado sobre a performance, o padrão observado da performance do modelo, será que esse padrão é observado sempre independente da fração, ou seja, independente da quantidade de valores ausentes que a gente observa no dataset, porque tem aquela coisa também, são no limite 30% de valores ausentes. A gente tenta fazer preencher esses valores com esses valores vazios com as estimativas do machine learning, de algoritmos de machine learning, ou média, enfim. No limite, sei lá, 30%. Porque aí você vai ter uma quantidade considerável de informação no dataset suficiente para a gente gerar um valor razoável, aceitável,
uma estimativa aceitável daqueles valores vazios. Então eu fui passando disso. E se a gente tirar 70% dos valores originais? Se a gente remover 80% dos valores originais e deixar 80% aí de valores vazios, 70%, 85%, 89%, etc. E assim comparar com os valores originais e medir a performance do modelo. Então, ao longo dos testes, eu fui fazendo isso. Por conta de, ao fim, você observar o mesmo padrão, que vocês vão ver ao fim, no final, que eu vou mostrar, eu meio que decidi ignorar esse parâmetro, porque é irrelevante, independente da quantidade. Bem, independente não, né? Se, sei lá, se remover 100%, eu não cheguei a testar com 100%, mas quanto menos informação, pior vai ficar a estimativa, mas enfim, o padrão é sempre o mesmo. No começo as estimativas são ruins e conforme você vai aumentando o número de vizinhos do KNN, ele vai tendo acesso a mais informações e as estimativas vão melhorando. Bem, já estou dando spoiler aqui, então não tem muita coisa aqui para apresentar. Basicamente eu fiz aqui gerei os dados, gerei os valores ausentes, fiz aqui um pré-processamentozinho, porque o KNN, de acordo com a fórmula dele, é uma média ponderada. O KNN é uma média ponderada. E na minha avaliação, eu defini um KNN ponderado pela distância, porque desconsiderando a distância entre os data points, a performance costuma ser bem ruim. E, obviamente, quando você considera a distância dos data points, você tem uma performance melhor. Obviamente, como a gente observou ali no gráfico, nós temos 3 clusters. Cada cluster vai ocupar uma região ali do espaço. Então, a questão da distância dos data points é muito importante para você conseguir fazer uma boa estimativa, porque cada data point ali, cada cluster, cada target, ou melhor, cada classe que ocupa cada região, os data points de cada classe vai compartilhar entre si características. Então, você tem, voltando aqui, vão compartilhar características. Então, voltando aqui no gráfico, você tem o cluster amarelo, que vão compartilhar características entre si, que vai ser diferente dos data points do cluster roxo, que por sua vez vão ser diferentes do data point que pertence ao cluster verde. Cada um desses clusters possuem características distintas um do outro. E conforme ele vai pegando os K, vizinhos mais próximos, você tende a se basear em data points que possuem características similares a você. Então, com base nos data points próximos a você, é possível fazer uma estimativa razoável, uma estimativa bem próxima da realidade, daquele valor ausente. Então, os parâmetros que eu utilizei foi considerando a distância entre os data points e aumentando os números de vizinhos, porque dessa forma o modelo passa a ter acesso a mais informações. Aqui eu fiz um escalonamento, botei na escala entre 0 e 1, usando a Min-Max Scaler. Então eu peguei as variáveis, feature 1 e feature 2, e ajustei essas variáveis no intervalo entre 0 e 1, de forma que a escala entre essas duas features não tenham interferência nas estimativas do algoritmo. Ok, aí aqui foi o código que eu escrevi para fazer todas as estimativas, e ao fim eu fazia uma avaliação dessas estimativas em comparação com os dados originais. Então aqui eu peguei as linhas das amostras dos valores ausentes. Então peguei essa linha aqui corresponde às amostras, o índice das amostras dos valores ausentes. Eu utilizei aqui para separar apenas os valores que foram removidos do dataset, comparar ele com o original e dessa forma avaliar ele. No caso, eu utilizei o Root Mean Square Error para avaliar o nosso modelo. Daí aqui eu fiz exibi
para ver como é que tá os dados originais, os dados preenchidos e os dados preenchidos com a média. Aqui, se eu não me engano, tá diferente. Eu não cheguei a rodar esse aqui. Eu fiz alguns testes antes e não rodei. Nem sei se é uma boa ideia rodar isso agora. Você vai travar tudo. Agora dá uma olhada nos resultados da média. É basicamente isso aí. A média vai retornar um valor único. Então, a média da feature 1 é 0.566909. E a média da feature 2 é 0.522289. Então, ele vai preencher basicamente com a média. E aqui você vai ter o preenchimento dele de acordo com as estimativas do modelo. Então, ele é a média ponderada dos késimos, valores dos vizinhos mais próximos, ponderado pela distância. E com essa abordagem você tem estimativas bem mais próximas da realidade. Aí, nessa amostra aqui, nesse data point, nós temos as estimativas do algoritmo KNN 064 e aqui os dados originais 066, na feature 2 081, 087, 64, 65, 81, 83 e assim por diante. Ele tende a ter estimativas mais precisas. Aqui é o valor da média, estimativa da média. A estimativa do nosso modelo, a avaliação do nosso modelo foi 0.0348. Então, um erro de 0.03, 0.035, um erro bem pequeno em comparação com a média. O erro da média é 0.172. É um erro bem maior, é muito maior, tipo umas 5 vezes, mais 5 vezes, umas 5, 6 vezes o maior. E aqui ao fim, o gráfico mostrando visualmente a diferença entre a performance do Machine Learning, do KNN, com a performance da média. Então, aqui na média, a performance da média é uma performance linear. Então, não tem evolução, não tem um ganho de performance com o tempo e etc, etc. Ou um ganho de performance, sei lá, mudando algum parâmetro aqui ou ali. E é um erro enorme, então ele comete um erro alto e sempre esse erro, não tem variação alguma. Enquanto que o nosso algoritmo KNN, ele começa com um erro alto, que em comparação com a média é um erro bem menor, bem infinitamente menor. E no caso aqui do nosso teste, a única mudança que foi realizada durante o teste foi o do parâmetro do número de vizinhos. Então, conforme o número de vizinhos foi aumentando, daí ele aumentou até, sei lá, 125 ou 126. Deixa eu ver aqui. 125. Então, conforme o número foi aumentando do número de vizinhos, até 125 aqui, você observa aqui uma queda, no começo uma queda forte, e conforme o número de vizinhos vai aumentando, ele vai tendo acesso, ele vai captando uma quantidade cada vez maior de informação, e com isso produzindo estimativas cada vez melhores, cada vez mais precisas, obtendo erros cada vez menor. Porém, ele vai chegando no limite conforme vai aumentando o número de vizinhos, até que você não tenha um ganho significativo assim de performance. Até que, após uma faixa de um valor específico do número de vizinhos, você, além de não ter um ganho expressivo de performance, você tem uma perda de performance. Então, esse gráfico aqui meio que começa a subir. Tem uma subida aqui, uma leve subida e tal. E é isso. Usando a média como benchmark, nós observamos aqui, na prática, o porquê que muita gente fala para não usar a média, usar modelos de machine learning para fazer o preenchimento dos valores ausentes. E a razão é essa daqui. Valores as estimativas de modelos de machine learning, eles tendem a ser muito mais precisas, muito mais próximas da realidade dos valores originais, em comparação com a média.
basicamente. E é isso.